de hoje é sobre papo cristão e nós vamos falar sobre Ele é tudo menos cristão. Eu acredito que não sou eu, mas algumas de vocês já devem ter passado por uma situação, no seu caso, e até mesmo vivido através de amigas, aquela situação de... Ai, amiga, eu tô conhecendo um cara e ele é carinhoso, é amoroso, é muito legal, ele beija bem. E ele sabe aquela empolgação que você tá toda envolvida e essa amiga olha pra você e pergunta: Tá, e daí? Ele é cristão? Ainda não. eu particularmente não só me joguei numa história como essa, já vivi uma história como essa e já vivi ao lado de amigas, dei conselhos sobre isso. E vocês podem estar pensando: ah, tá bom, mas o que deu tudo isso? Não deu absolutamente nada, porque ao ponto que nós fomos nos conhecendo, eu comecei a reparar que a pessoa não era nada compatível comigo, que os princípios da vida dela, as prioridades que ela tinha na vida dela, não tinham nada a ver com o que eram os meus princípios, com o que eu priorizo na minha vida. Então eu comecei a perceber que essa história não ia pra frente, comecei a imaginar se eu me casasse com essa pessoa, como a nossa vida seria, como eu ia explicar para os meus filhos que a minha vida ela é regida por um Deus e que eu faço tudo para adorar e glorificar o nome dele e que o pai dos meus filhos ele não tem nada a ver com isso e ele faz coisas totalmente diferentes daquela que eu prego e testemunho para a vida dele. Eu comecei a pensar que eu estaria dando um nó na cabeça dele, complicando a educação dos meus filhos. Lógico, tudo bem, Karina, eu acho que você está sendo exagerada demais porque você estava só conhecendo, namorando ou sei lá o que, com a pessoa e você começou a pensar pra frente, futuramente. Mas é certo pensar futuramente, porque senão é um atraso de vida pra você, você começa a conhecer uma pessoa, vai se envolvendo, quando você está numa situação tão grande que vocês estão vivendo, que você não consegue se desprender. Então se você não pensar a longo prazo, você vai se envolvendo mesmo e deixando levar. E um dos erros do ser humano é começar a sacrificar um sentimento por uma coisa que não vai dar certo. E muitas vezes a gente tem esse pressentimento, a gente vê aquilo que a gente está vivendo e a gente não quer se desprender, a gente não quer largar, a gente quer dar continuidade a uma coisa que a gente está vendo que vai dar tudo errado, tudo errado. Aí você como cristão começa a pensar: ai, será que eu não estou sendo muito fanático? Será que eu não estou perdendo a chance de viver um grande amor, de testemunhar o evangelho para ele? Gente, não se deixe enganar, não se deixe levar por momentos e por carência. Porque quando a gente está sozinho, solteiro por muito tempo, quando uma pessoa se aproxima da gente acaba confundindo os sentimentos e a carência fala mais alto e a gente vai se deixando, vai levando e quando vê, acaba quebrando a cara. Então quando você estiver num momento desse, ou vendo que a sua amiga está vivendo um momento assim, você tenta colocar na cabeça dela e na sua, se for o caso, que ele não é isso tudo, mas que ele é só isso, apenas isso, porque ele não tem o primordial, que é a maior coisa e melhor coisa do mundo, que é Deus como prioridade na vida dele. Fora que na situação de julgo desigual é bem difícil atingir um namoro em santidade, porque daí a coisa começa a pegar fogo e vocês já sabem como termina. Aí você que está assistindo esse vídeo agora, que já está conhecendo uma pessoa, que é um julgo desigual, ou que já namora uma pessoa nessa situação que eu estou explicando para vocês, pode pensar assim: ah, mas eu não posso dar um estudo bíblico para ele, eu não posso levar ele para a igreja. Claro que você pode, você deve, mas eu tô falando do início porque justamente no início é a parte que você não deve se envolver tanto, você vai dosando as medidas, entendeu? Você vai percebendo, olhando, observando o que ele pensa de tudo isso, como ele está lidando com essa situação, o que Deus está fazendo de diferença na vida dele, o que ele está sentindo, ele realmente sente essa diferença, ele realmente se sente bem num ambiente como esse, ele realmente vai fazer parte da sua vida, te fazer feliz ao lado de Cristo, entende? Por isso você precisa ter os pés no chão, reparar e com calma, porque nem tudo que reluz é ouro. E se você começar a perceber que ele não está se envolvendo, que ele não está se misturando, que ele não está se sentindo bem nesse ambiente, um conselho: sai fora, larga disso, vai fazer outra coisa, despista, sai fora. E eu digo pra você reparar logo isso no início, porque bem no início você não vai se machucar tanto, você não vai criar tanta expectativa e não vai se frustrar. E se você já passou por uma história como essa, já vivenciou isso, aprenda com os seus erros. Isso é experiência, é aprender com os seus erros e a partir dali mudar. E uma coisa que vocês precisam entender é que a pessoa ela pode ser maravilhosa, gente.
gente. Ela pode ser carinhosa, ela pode ser uma pessoa atenciosa, uma pessoa que te ama demais, que faz tudo por você, que, sei lá, pra você o importante é ter dinheiro e ela tem dinheiro e ela tem carro, isso faz toda a diferença pra você, mas o que realmente faz diferença é uma pessoa que tem um bom coração, que ela tem um bom caráter, que ela tenha Deus como princípio, um Deus que rege a vida dela, porque isso vai te fazer se sentir feliz. Muitas vezes a companhia de uma pessoa faz muita diferença do que só ter. Muitas vezes o ser é muito maior e melhor do que o ter. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu falei tudo isso não porque eu tô julgando uma pessoa ou tô julgando outra pessoa. Eu estou dando a minha opinião em relação a isso, a minha opinião do que eu já vivi e que não deu certo e a opinião daquilo que eu já presenciei através das minhas amigas. Então esse era um conselho de amiga que eu queria dar pra vocês, porque se vocês estão vivendo uma situação dessa e não sabem como sair ou como lidar, uma coisa assim que vocês devem levar pra vida também, ouçam o que seus pais têm pra dizer pra vocês. Muitas vezes, assim, quando eu era adolescente, tempos atrás, os meus pais sempre me davam conselhos e falavam coisas pra mim. E eu quebrei muito a minha cara porque eu não ouvia, porque eu achava que era besteira. Meu pai, ele fala isso porque ele não entende. Eles entendem sim, eles já viveram isso e tudo que eles falam pra vocês é porque eles querem o bem. É do mesmo jeito que Deus ele quer bem pra gente, pai e mãe também quer. Então ouçam também, não só os conselhos das amigas de vocês, mas os conselhos dos seus pais também. Pergunte pro seu pai o que ele acha desse relacionamento, o que ele acha dessa pessoa, porque eu tenho certeza que ele vai querer o melhor pra vocês. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê muito joinha aqui embaixo pra mim, pra divulgação do canal. E me siga lá nas redes sociais, no Instagram que é Karine Vaz, com 2 As, e no Facebook é Karine Vaz Oficial. Então, gente, beijão e até a próxima!